Boa noite. Então, o melhor de tudo foi a oração. Muito obrigado pelo convite de rezar o terço, porque rezando o terço vocês, comigo, fizeram algo extremamente bíblico. Alguém tem uma Bíblia aí? Se não tiver, pode dizer de cor. Atos 1,14. Atos 1,14. Os discípulos perseveravam, unânimes, em oração com Maria. Atos 1,14. Estavam perseverantes, dia sim, unânimes, não era cada um no seu canto, mas formando uma só alma, em oração com Maria. Oração com Maria hoje é o terço. E se você reza o terço assim, em comum, acontece com você o que aconteceu com os apóstolos depois de 9 dias. No 10º dia, que está escrito no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, houve um ruído semelhante ao soprar de um impetuoso vendaval, e o Espírito Santo desceu sobre os presentes sob forma de línguas de fogo, que se repartiram e caíram sobre cada um deles. Então, a base de tudo é a oração. O mais vem por acréscimo. Mas sem oração a gente não consegue, a não ser enxugar gelo ou correr atrás do vento. É um trabalho que não funciona se você não reza. Sem oração, você é como estar combatendo Amaleque sem ter Moisés lá no deserto levantando as mãos para interceder. Então, tudo aquilo que nós fizermos com oração vai ser frutífero. Se não for, vai ser efêmero e ilusório. E as aparentes derrotas que você tem, tendo orado muito, como eu já falei, são aparentes. Porque os frutos são reais, presentes ou futuros, visíveis ou invisíveis. Mas a oração nunca deixa de dar o seu fruto, se ela é feita como nosso Senhor quer, Uma oração que seja perseverante, uma oração que imite o amigo importuno, que vai lá bater a porta do outro que recebeu uma visita e não sabe o que tem para oferecer, o que oferecer, está pedindo alguns pães, que imite aquela viúva, que está querendo pedir ao juiz para fazer justiça contra os seus adversários. O juiz é iníquo, mas ele acaba atendendo a viúva porque tem medo de que ela vai lhe dar uma bofetada, e faz justiça a ela. Quanto mais Deus, que não é iníquo, que é justo, não fará justiça àqueles que rogam para ele dia e noite. Então a gente não tem nenhuma esperança de vencer essa luta se não recorrer à oração. A oração, ela destrói o inimigo pela raiz. E uma vez eu me lembro de Dom Manuel Pestana contar de uma das assembleias que houve lá da CNBB, e ele contou um testemunho de um bispo que presenciou um caso comprovado de possessão diabólica. Depois de investigar acuradamente, não era doença nervosa, não era epilepsia, era de fato possessão. E o bispo fez exorcismo naquela pessoa. E o demônio respondeu: para onde eu vou se eu sair? Então o bispo deu a ideia: vai lá para tal lugar. Era o nome de um lugar mal afamado. A resposta do demônio foi: para lá eu não vou. Porque lá existem 2 velhinhas que não param de rezar o terço. 2 velhinhas com terço fazem um exorcismo grande. Imagine uma sala inteira rezando. Olha, coisa maravilhosa. Não foi passando 3 dias em oração que Sara e Tobias expulsaram aquele demônio Asmodeu, que já havia matado 7 maridos daquela pobre coitada, É a oração que a gente consegue vencer. Ao falar de cultura da morte, como foi pedido, cabe um esclarecimento preliminar. Cultura é tudo aquilo que o homem acrescenta à natureza. O rio é natural, o canal é cultural. Ambos são condutos de água. Mas o rio foi nos dado por Deus naturalmente. O canal é construído pelo homem. Acrescentar algo à natureza é bom.
O pão é um produto cultural, o trigo é natural, né? Mas o pão você faz a partir do trigo amassado, fermentado. É assim que a cultura acrescenta algo à natureza. Se, porém, a cultura corrompe a natureza, destrói, aí já não é mais cultura. Matar não é cultura. Não se pode falar de cultura da morte a não ser no sentido irônico, né? Como o Papa tem falado, evidentemente. Porque se a cultura da morte fosse uma cultura, nós não deveríamos destruí-la, teríamos que respeitá-la, como fazemos com qualquer cultura. E aqueles que consideram que a antropofagia, que a poligamia e o infanticídio indígena são cultura, em nome da cultura querem preservar tais valores, né? O que é um absurdo. O que há de cultura verdadeira, preservemos. O que há de deformidade, corrijamos, preenchamos as lacunas, porque o mal, já dizia Santo Tomás de Aquino, não é uma realidade positiva. O mal é um vazio que tem que ser preenchido com o bem que lhe está faltando, certo? Então, a história da cultura da morte, sempre falando entre aspas, começa já com o pecado original. Qual foi o artifício utilizado pela serpente para fazer nossos pais perderem o dom da imortalidade? A mentira. Começou com uma conversa mole. É verdade que Deus proibiu de comer de todos os frutos desse jardim? Conversa mole. E a nossa mãe Eva, inexperiente, bobinha, deu uma resposta grande, um relatório que o demônio não merecia. Nós podemos comer de todos os frutos desse jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, não podemos comer nem tocar, senão morreremos. Aí depois que você deixa o maligno ser contente com uma resposta dessa, ele contra-ataca com a mentira. De modo algum vós morrereis, mas Deus sabe que o dia que comeis desse fruto vossos olhos se abrirão, e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal, não é? E aí a mulher fez aquilo que muita gente hoje faz, né? Ela olhou para a tentação. Olhou, como muita gente diz, eu olho, mas eu olho com um olhar crítico. Eu olho para verificar o que é bom e aquilo que é mal. Eu olho porque eu tenho... Eu olho porque eu estou já com a intenção de pecar, evidentemente, não é? Eu já estou cometendo a imprudência de olhar para aquilo que eu não vou poder comer. Ela olhou e viu que aquele fruto era desejoso, desejável para adquirir discernimento. E aí comeu. E como o mal não vem só, ela entregou para o seu marido, que também comeu, né? E aí começou a trágica história da humanidade, que tendo como uma das consequências a morte. Porque ouviste a voz de tua mulher e comeste do fruto que eu já havia proibido. Maldita é a terra por tua causa, ela produzirá para ti espinhos e abrolhos. Ganharás o pão com o suor do teu rosto, até que voltes ao solo de onde foste tirado, porque tu és pó e ao pó hás de tornar. Então o demônio, para fazer os nossos pais morrerem, recorreu à mentira. Matar é o fim, mentir é o meio. Não é à toa que no mesmo capítulo 8 de São João, Jesus diz que o demônio é o homicida desde o princípio e também o pai da mentira. A mentira e o homicídio andam juntos. E é impossível você defender o aborto sem mentir. A começar, você tem que usar algum eufemismo. Aborto choca. É uma interrupção voluntária da gravidez. Você nunca diz que vai matar uma criança. Não. Você vai eliminar o concepto, você vai destruir. Não, você vai expelir o produto conceptual. Você pode falar de embrião ou de feto, mas nunca pode falar de bebê, criança e nascituro. São palavras proibidas na ideologia abortista. Você tem que dizer a mentira de que a criança é uma parte do corpo da mulher, mentira deslavada, não é? E que a mulher faz com a criança o que faz com as unhas e com os cabelos, corta e joga fora. É mentira. Mas há pessoas que gostam de serem enganadas pela mentira, porque a mentira agrada. E algumas verdades são duras, embora
elas sempre libertam. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você quer defender o aborto, você tem que ocultar as cenas de crianças esquartejadas, de crianças aspiradas em pedacinhos, de crianças cauterizadas por uma solução cáustica e jogadas num balde, ou de crianças que foram extraídas vivas por cesarianas e deixadas mortas à míngua. Para um abortista, isso é proibido. Se você mostra um caso desse, você está sendo um terrorista, usando de chantagem emocional, você está chocando as mulheres que não merecem, e assim por diante, porque elas não podem ver a verdade. As que defendem, os que defendem o aborto são inimigos da luz. Você projeta a luz sobre eles, eles fogem, eles protestam. Porque, ainda que hoje você consiga encontrar ladrões assaltando em pleno dia, ao meio-dia, né? E pessoas cometendo sem vergonhices às claras, ainda se costuma preferir a noite, ainda se costuma preferir as trevas. Mas nós que somos filhos da luz e filhos do dia, não temos o que esconder. Portanto, a nossa arma vai ser a oração e a verdade. Rezar, não deixar de desfiar as contas do rosário, pedindo auxílio àquela que gerou o nosso Redentor, que veio esmagar a cabeça da serpente, né? E dizer a verdade. A verdade afugenta os nossos inimigos. E que se há alguém que esteja enganado pela mentira, basta esclarecer. É tão bom seguir a verdade. É tão bom viver segundo a verdade e falar a verdade. Essa é a nossa arma. Eu fico triste quando vejo um pró-vida, qualquer que seja um de nós, com medo de dizer a verdade para evitar perder adeptos. Não vamos fazer um projeto assim porque ele é muito radical. Vamos aos pouquinhos. Não vamos dizer que nós somos contra o aborto em caso de estupro, porque a população não está preparada para... Vamos devagar. Vamos dizer que a gente vai ter que a gente vai reduzir a prática de aborto em caso de estupro só quando houver a violência comprovada por um laudo do Instituto Médico Legal. Então você começa aceitando o aborto em alguns casos, na esperança de que depois você vai dar um outro passo para dizer não. Mas o inimigo sabe captar a sua incoerência. Afinal, para você, a criança é o quê? Ou ele não diz a criança, o feto é o quê? É uma pessoa? Ou é uma coisa? Se fosse uma pessoa, você não deveria aceitar o aborto nem em caso de estupro. Porque você aceita com algumas restrições, mas está aceitando. Você quer nos fazer de bobo? Se você quer ver alguém zombando dos pró-vida, que são pró-vida pela metade, e que admitem exceções, as quais ele chama de exceções conservadoras, leia um livro desse abortista aqui, Ronald Dworkin, né? Domínio da Vida. Aborto, eutanásia e liberdades individuais. Esse autor norte-americano, acredito que seja ainda vivo, não sei, mas ele é um grande defensor do direito ao aborto, tal como ele foi declarado pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 1973, graças a um falso estupro de uma moça chamada Norma McCorvey, apelidada Jane Roe, né? E que fingiu estar estuprada para facilitar um aborto, que aliás ela nunca cometeu. Ganhou a sentença, mas o neném já tinha nascido, ela nunca fez aborto, mas isso serviu como precedente judicial para fazer uma decisão com efeito vinculante, para determinar que nos 50 estados da Federação Norte-Americana, toda a lei que proibisse o aborto até o 6º mês de gestação fosse declarada inconstitucional. E até o 9º
se houvesse algum motivo, por exemplo, de saúde. Se poderia proibir, mas a saúde no sentido extremamente amplo. O que é motivo de saúde para fazer aborto? Cólica, enjoo, mal-estar psicológico, eu não queria estar grávida. Saúde. Mulher está doente. Tem que abortar por motivos terapêuticos. Assim. Nos Estados Unidos hoje é assim. Tá? Se há uma coisa que nós não devemos invejar na nação norte-americana, é o direito e a prática do aborto lá em série. Que é uma vergonha que está desde 73 e ninguém conseguiu tirar até agora. Porque não depende só de um novo presidente que seja pró-vida, depende da composição da Suprema Corte, que é de 7 juízes e que decidiu isso por 7 votos contra 2 naquela ocasião. Mas veja o que Donald Dworkin fala aqui. Pena que vocês não estão lendo aqui. Essa foi... Está lendo aqui? Não, né? Não dá para ler. Paciência. Exceções conservadoras. Está escrito aqui, olha. Para quem tiver olhos de águia. Exceções conservadoras. Aqui está escrito, ó, a reconsideração da moral. Está zombando de nós. Né? E cá para nós, com razão. Quem é incoerente merece zombaria. Né? Ele diz, né, como é que pode? Vocês que são pró-vida, vocês deveriam dizer que se aquele ser por nascer é uma pessoa, que o aborto não pode ser permitido em nenhum caso. Mas como é que vocês fazem essas exceções? E aí ele vai adotando olha só, em termos morais e jurídicos, é inadmissível que um terceiro, como um médico, mate uma pessoa inocente, mesmo quando for para salvar a vida de outra. Aqui está ele, ó. Se o neném fosse pessoa, coisa que ele nega, seria inadmissível o aborto até para salvar a vida da mãe. Você não pode matar uma pessoa para salvar outra. E quanto ao estupro? Do ponto de vista de que o feto é uma pessoa, uma exceção para o estupro é ainda mais difícil de justificar do que uma exceção para proteger a vida da mãe. Por que se deve privar um feto de seu direito de viver e obrigá-lo a pagar com a própria vida por um erro cometido por outra pessoa? Aqui em laranja para vocês lerem, ó. São palavras textuais de um abortista que zomba dos que são pró-vida moderados, que admitem exceçõezinhas. Essas exceções nos desmoralizam, porque ele baseia todo esse livro aqui que defende o aborto numa simples consideração. A criança por nascer não é pessoa. Isso não só nós abortistas dizemos, mas até os conservadores. Opa. Tanto é assim, senhor conservador, que se você fosse coerente com a sua tese de que a criança por nascer é pessoa, você não admitiria o aborto para salvar a vida da mãe. E você admite. Você não admitiria o aborto em caso de estupro e você não tem coragem de dizer que é contra. Então, peguei você pelo pescoço. E assim ele zomba de nós. Nós não podemos fazer isso, entendeu? Nessa luta contra o pai da mentira, temos que ser verdadeiros e coerentes. Nessa luta da luz contra as trevas, a nossa arma é jogar um holofote em cima do nosso adversário. E é assim que ele vai correndo, sai correndo de nós. Porque os que são filhos da luz se aproximam da luz. João capítulo 3 ou 4, se não estou enganado, logo depois do diálogo com Nicodemos, 3. Os que são da luz aproximam-se da luz, e as suas obras de filhos de Deus se revelam, mas aqueles que são das trevas fogem da luz. Nós somos da luz, portanto, nos aproximemo-nos dela. Já viram essa fotografia aqui horrível? Se não vejam, viram. Esta foi a melhor fotografia que um abortista conseguiu encontrar para defender o aborto em caso de estupro. Acreditem, essa mulher está sorrindo. Tem que ter muita fé para ver um sorriso aí, tá? Mas isso pretendeu ser um sorriso. E ela está com essas flores. Parece que ela está jogando flores no cemitério por causa do neném dela que morreu. Não. Pelo menos na cena que está aqui armada, essas flores seriam para os que fizeram aborto, porque ela está enormemente agradecida por aqueles que fizeram aborto nela, porque foi fruto de uma violência, né? Mas veja como essa pobre coitada, Joana,
que fez o aborto lá no hospital de Jabaquara, quando aquilo ainda era novidade. Foi o primeiro hospital no Brasil e na América Latina a fazer aborto com dinheiro público. Veja como ela tenta dizer que está bem. Desde o primeiro segundo eu falei para mim, isto aqui não vai nascer, isto não é um filho. A mãe não está grávida, não fale nunca que a mãe está grávida. Grávida eu fiquei de você e do seu irmão com muito amor. Isto aqui a mãe vai tirar. Essa violência que está dentro de mim, a mãe vai eliminar. Pedi férias no meu trabalho, juntei todo o dinheiro que eu tinha e decidi tirar aquelas sujeiras dentro de mim de qualquer jeito. E foi o que conseguiram dela. E quando ela foi depois, em 97, em um programa chamado Fogo Cruzado da TV Bandeirantes, eu assisti, eu fiquei com pena dela. Porque juntamente com ela, que já estava naquela época com 43 anos, apareceram duas outras vítimas de estupro. Uma de 28 anos de Brasília e outra de 23 anos de Goiânia. Mas as duas que haviam dado à luz, só ela tinha feito o aborto, a Joana, estavam sorrindo, contentes, contavam a história dela. Você não veio você fazer aborto? Não. Eu não consegui, cada vez ficava mais forte, né? Acabou que nasceu. E você ama o seu filho? Ah, meu filho é maravilhoso, é lindo, eu me arrependo de ter pensado em abortar. E a mulher estava lá, mas ela estava rangendo os dentes. Ela estava com raiva, espumando assim, ela estava feia, eu vi. E depois o José Geraldo Barreto Fonseca, que é um desembargador que fez um comentário sobre isso também em Brasília, 10 dias depois, no seminário que houve a farsa do aborto legal, ele também externou em público, mesmo que eu já tinha assistido nesse programa. Foi esse programa que foi segundo o desembargador, um dos raros debates honestos sobre o aborto, mostrou a verdade. Não se faz isso. Você quer defender o aborto, não pode mostrar a verdade. Mas ele mostrou. Quando você mostra a verdade, a vida vence, né? Aborto nunca melhora a mulher que foi vítima de estupro. Aborto acrescenta uma violência a mais. Isto é um fato. E contra fatos não há argumentos. Há pessoas que acreditam, mas isso é fé, artigo de fé, que se a mulher olhar para a criança que foi vítima da violência, ela vai sentir uma repugnância, porque aquela visão vai perpetuar a violência sofrida. E você vê isso em livros de direito penal, em autores famosos. E a turma acredita e diz, o professor falou, é verdade, não precisa de demonstração, isso é óbvio, é evidente, quem vai, né? Mas ninguém faz uma pesquisa de campo, ninguém chega para verificar se isso tem fundamento. Esse livro aqui, dá para ler para vocês? Vítimas e Vencedoras, ou Vencedores, tanto faz, né? Foi escrito por dois autores, um especialista em síndrome pós-aborto, que é o David Reardon, né? E uma senhora que foi concebida em um estupro. O nome dela é Julie Makima. Esta senhora, eu tive o primeiro contato com ela quando uma moça chamada Fabiana Silva, de 15 anos, estava determinada a fazer aborto e dizia, se não me fizerem esse aborto, eu vou fazer sozinha. Isso assim, apareceu na mídia, né? Ela morava em Goiânia, nós fomos fazer uma visita a ela. E como ninguém em Goiânia tinha coragem de fazer o aborto, porque o neném já estava grande, a esperança dela era fazer o aborto em São Paulo, pelo mesmo doutor que havia feito essa mulher ficar triste, que é o Jorge Andalaft. Já morreu, coitado. Que Deus tenha misericórdia dele, né? Morreu com grande louvor das abortistas, mas não são elas que vão julgá-los na eternidade, das feministas, né? Mas não são elas que vão julgá-los na eternidade. Bem, desculpa, isso é para acordar. Mas então a Fabiana, quando estava para fazer aborto, o Jorge Andalaft recebeu telefonemas de toda parte do mundo, até do exterior. Essa aqui mandou um fax para ele, essa Julie Makima mandou um fax, e nesse fax deu depoimento de umas 3 mulheres que haviam feito aborto
para que ele pudesse entender o traumatismo que isso causava, porque ela conheceu a mãe biológica dela, ela foi adotada em uma família substitutiva, né? Foi doada em adoção, adotada. Quando cresceu, conheceu a mãe, depois se abraçaram, ficaram muito amigas. E ela percebeu que essa ideia de que o aborto melhora ou alivia o traumatismo é uma fábula, que não tem nenhum fundamento na realidade. E que todos os dados estão a nosso favor, não temos nada para esconder nisso. E aqui esse livro é só de testemunhos, é só de entrevistas com mulheres que fizeram e não fizeram, com pessoas que foram geradas em estupro. E as estatísticas são esmagadoramente favoráveis a nós. É só mostrar a verdade. E esse livro não existia na época que ela deu o fax, mas ela disse, olha, está para ser publicado no ano que vem. O fax foi de 99, o livro aqui é de 2000. De fato, ela cumpriu a promessa. E a gente vê que o que ela falou concorda com tudo que eu já presenciei. Até as meninas, as crianças, né, que foram vítimas de estupro, ela, criança porque 12 anos é criança, né? 13, 14, depois que dá a luz e que passa o tempo daquele mais conturbado, o apego dela pelo neném é maior do que se fosse num matrimônio normal. Isso é muito fácil de se explicar psicologicamente. As mães, quem tem alguma mãe aqui? As mães, diga se eu estou falando errado, se apegam mais aos filhos que deram mais trabalho a ela. Quem foi que deu mais trabalho? Por que Nossa Senhora ama tanta gente? Nós demos muito trabalho para ela, né? Assim, se numa gravidez, a gravidez foi complicada, porque a mãe sofreu violência, né? Sofreu perseguições terríveis, convites para o aborto, mas resistiu, deu à luz, ninguém consegue tirar. Você consegue tirar talvez de uma doente mental. Se o estupro foi por causa de debilidade mental, não que ela rejeite, mas ela não cria vínculos. Você consegue ainda doar para uma família. Mas se é uma mulher sadia mentalmente, ninguém tira a criança dela, não. Mas não tira mesmo. Vai. Quer fazer briga? Brinca que você vai tirar o neném da mão dela. É meu, ninguém tasca. Tanto trabalho eu tive por causa dessa gravidez, agora vou dar para os outros? O amor cresce na proporção da dor. E é isso mesmo. A gente entende isso. Mas os nossos abortistas ou não entendem ou não querem entender e acham que vão nos enganar sempre dizendo mentira. Nós temos que falar a verdade. Essa mulher aqui está rindo de verdade, está vendo? Essa aqui, isso aqui é um sorriso verdadeiro. Mas essa aqui é uma costarriquenha que, depois de ser estuprada e de ter tido a tentação de abortar, resolveu dar à luz e se apaixonou pela sua filha. Veja que sorriso lindo, isso é sorriso de verdade. Mas uma outra moça que foi estuprada no mesmo dia que ela, mas abortou, chamada Carol, ficou com uma inveja imensa de ver esta jovem com a neném no colo, porque a neném dela não estava no colo, estava abortada. Como eu tinha invejo Eli é Elizabeth, o nome dela. Se eu soubesse, eu não teria feito aborto. As duas se encontraram no Parque de São José da Costa Rica, a capital do país, né? Poucos meses depois, Eli soube que Carol havia se suicidado, porque ela não soube conviver com o aborto. O estupro, acreditem no que eu estou dizendo, o estupro tem solução, especialmente se houve gravidez, porque aí a cura é quase completa. É um antídoto quase que perfeito. Mas o aborto não, gente. O aborto, eu não conheço nada de pior que você possa desejar para uma mulher. Não conheço. Se existe, que me digam. Porque nós, padres, que ouvimos confissões, que damos aconselhamento, destrói a psique dela, né? Isso aniquila. Então, essa aqui é uma tese de que o aborto pode melhorar e explicar algumas patologias, tem que ser jogada fora. Eu costumo contar uma piadinha, se vocês gostam de ter um pouco de tempo para senso de humor. Alguém aqui é especializado em química ou bioquímica? Dessa área aí?
química experimental, todos nós, rudimentos, né, das reações químicas. Vamos imaginar que num laboratório, por acidente, eu derramasse um ácido em cima da pele de um dos senhores aqui, né? Vamos supor que fosse ácido clorídrico, né? Aí começasse a ver aquela corrosão assim, ai, socorro, socorro. Aí eu pensava, eu sou químico. Eu descobri que um ácido a gente neutraliza com uma base. O que eu vou neutralizar esse ácido? Que ácido clorídrico, já sei. Vou neutralizar com hidróxido de sódio. Então, pego lá hidróxido de sódio, mais conhecido como soda cáustica, né? Aí eu coloco em cima aqui do ferimento, já que está correndo. Agora eu vou conseguir. Evidentemente, só um químico doido faria um negócio desse, né? Pensar que jogando hidróxido de sódio sobre uma superfície da pele já corroída com ácido clorídrico, que você ia conseguir a solução do problema, iria transformar essas duas soluções corrosivas em água e sal. Isso não acontece. Mas há médicos, como toda profissão, que têm preconceitos, superstições e crendices. Nenhum de nós está imune. Temos que estar sempre preocupados com isso, porque elas são como as bactérias, são onipresentes. Quando você mesmo pensa, puxa vida, eu nunca tinha pensado nisso. É verdade, mas só podia ser assim. Vamos imaginar, uma mulher estava com uma cardiopatia. Aí ela ficou grávida. Aí piorou. Aí o médico pensa assim, puxa vida, ela piorou por causa da gravidez. Já sei. A solução é fazer um aborto, porque fazendo o aborto eu vou desengravidar a mulher e ela vai ficar como estava antes. É uma crendice. Ele acredita, é fé. Ele nunca viu, né? Mas ele investe, ele acha que isso aí é científico. Tem que fazer isso. Claro que não vai acontecer. Além de ser uma covardia imensa, você vai fragilizar ainda mais o estado debilitado da gestante. En casos extremos, el aborto es un agravante y no una solución al problema. Isso, hablado em bueno castelhano, é da Pontifícia Academia da Academia de Medicina do Paraguai. Uma declaração que eles fizeram, né, em 1996, sobre o aborto provocado. Em casos extremos, o aborto é um agravante e não uma solução para o problema. Mas antes disso, em 65, o médico legal Costa Júnior, João Batista de Oliveira Costa Júnior, catedrático, professor da USP, já havia feito uma aula inaugural com o seguinte título: Por que ainda o aborto terapêutico? Aborto com acento circunflexo, como se escrevia naquela época. Ele dizia que não tinha nenhum sentido o aborto terapêutico, a não ser para justificar e ocultar o verdadeiro aborto criminoso. Ele refutava uma por uma as indicações do aborto terapêutico daquela época, que eram as tuberculoses pulmonares, as cardiopatias, as hipertensões arteriais, os vômitos incoercíveis e as perturbações mentais. E refutando uma por uma, ele dizia, então para que serve isso? Diante da terapêutica atual é de 65, o aborto não é um meio, nem um recurso, não é o único meio, nem o melhor meio. Pelo contrário, é o pior meio, ou melhor, não é meio algum para salvar a vida da gestante, porque ele oferece mais riscos do que o prosseguimento da gravidez. Por que então justificá-lo? E aí ele dizia que se houvesse honestidade, a não punição do aborto, quando não há outro meio para salvar a vida da gestante, seria um dispositivo totalmente inócuo, porque como esse caso nunca ocorre, então não teria nenhuma aplicação. Porém, o que o dispositivo enseja é favorecer e ocultar o verdadeiro aborto criminoso. É o que ele dizia, com uma denúncia gravíssima.
porque não queriam tirar essa cláusula do Código Penal daquela época, nem do anteprojeto que estava sendo feito pelo Nelson Hungria. E aí ele dizia, ó, demonstrem os legisladores, né, coragem suficiente para manifestar os seus verdadeiros propósitos e não envolvam a medicina no protecionismo ao crime desejado. Não envolvam a medicina no protecionismo ao crime desejado. Mas isso é aborto terapêutico. E eu pergunto a vocês aqui, pergunta que todo abortista faria: você aceitaria morrer se a única solução para a sua vida fosse interromper a sua gravidez? E nessa hora, acreditem, nem todas as católicas são firmes. Algumas dizem, não sei, eu vou pensar, depois eu respondo, tá? Quando não falam, coisa pior. Gente, esse caso é um caso assim meio fabuloso, né? Difícil até imaginar. Mas vamos imaginar há um século atrás, mais de um século, final do século XIX. Naquela época já existia cesariana, mas não existiam antibióticos. E a antisepsia existia, mas era precária, de modo que a cesariana era bem arriscada. Diante de um parto difícil, você hesitava em fazer cesariana. Será que a mãe vai morrer por causa da cesariana ou por causa do parto? É aquela dúvida. Então, quando a criança ficava entalada em uma bacia estreita, os médicos tinham um costume mau de fazer um procedimento chamado craniotomia. A craniotomia nada mais é do que a perfuração do crânio da criança, que já estava encaixada no útero, no colo do útero, e a aspiração da massa cerebral, né, com a consequente contração da cabeça, porque quando você retira o cérebro, o crânio se contrai, e depois a criança sai com facilidade, porque a grande dificuldade do parto é a cabeça. Obviamente que ela sai morta, né? E puseram essa questão para a Santa Sé. 1800 e um pouquinho não, bem próximo do século XX já. É lícita a operação chamada craniotomia quando, fazendo-a, a mãe será salva. E omitindo-a, mãe e filho morrerão. Isso acontece até hoje. Espera um pouquinho só. Sabe qual foi a resposta da igreja? A resposta foi negativa. Se você tivesse que presenciar 2 morrerem, os 2 morreriam sem que você tivesse culpa. Se um caso como esse existisse hoje, qual seria a resposta católica, humana e cristã para isso? Vamos preparar os 2 para a morte através dos sacramentos, né? Através de cuidados paliativos. Se um caso como esse existisse hoje, a resposta seria essa. Felizmente, hoje já melhorou bastante, né? A nossa medicina, especialmente a cesariana, foi um dos maiores achados da obstetrícia. E a anestesia, que antes não havia para nós, é tão comum, né? A antisepsia perfeita e os antibióticos completaram o quadro. Hoje se faz cesariana até sem nenhuma necessidade, só para agradar as condições do médico que não quer ficar esperando a criança nascer naturalmente. Antes não era assim, né? Mas aí, se um caso como esse existisse hoje, você teria que ter a coragem de dizer: eu nunca mataria um inocente, nem sequer para salvar o inocente, né? E você tem que responder isso com facilidade. Mas você vai morrer. Doutor, que eu vou morrer eu sei. Hoje ou depois, até morreu o Neves. O que você quer é que além de que eu morra, o que é inevitável, que eu mate alguém. Mas isso eu não quero. Se é só eu que vou morrer, que eu morra. E se o outro tiver que morrer, que ele morra sem eu me manchar do sangue dele, especialmente se ele for meu filho. Mas eu quero alguém que faça isso com coragem. Por quê?
Porque hoje, esses casos dizem que existe. Não sei se é esse o caso que você vai me contar, mas eu vou contar um caso típico. Você chega num hospital, entre aspas, católico, com médicos de branco e com um hospital chamado de Santa, sei lá o quê. Aí aparece uma gestante com a bolsa rota. A bolsa se rompeu antes da hora. Devia se romper aos 9 meses, rompeu ao 3º mês. Puxa vida, e agora? O neném não vai sobreviver, né? E quando a bolsa se rompe, as bactérias entram e fazem a festa. E a infecção começa a se alastrar dentro da mãe. E os médicos que não têm temor de Deus, quando têm, não fazem isso, falam a seguinte coisa para a gestante: olha, ou você faz um aborto agora ou você vai morrer. Porque a infecção vai se transformar em você numa sepsemia. Vai dar uma infecção generalizada e você vai morrer. A solução é fazer o aborto. É o que dizem para a gestante. Não é verdade, isso é mentira. Mas é muito mais simples fazer aborto e jogar aquele neném fora e dar o assunto por encerrado do que tratar o neném como gente. A gestante acredita no médico, a gestante naquele momento não tem às vezes um padre, o pároco deixou-a lá sozinha, o marido também não tem formação moral sólida. Ah, doutor, se é assim, então tira, né? E a gente vê mulheres pobrezinhas, fracas moralmente, né? Com pouca instrução, respondendo assim. Ora, vamos esclarecer do ponto de vista médico. O que se deveria fazer numa coisa dessa? Deixa a gestante lá internada. Coloca na veia dela antibióticos, né? Endovenoso. E vai agora monitorando a infecção, né? E vai monitorando também os batimentos cardíacos do neném. E espera que o neném morra naturalmente. Mas isso demora. Você tem que fazer várias ecografias, tem que ver, já está viva, ainda está, que pena, queria que já tivesse morto. Né? Aí de novo, mais uma vez, até quando acabou o batimento cardíaco, agora sim você pode induzir as contrações uterinas para expulsar o neném já morto, o cadáver, né? Mas isso dá trabalho. E para eles é a mesma coisa. Se o neném vai nascer e vai morrer, não é a mesma coisa que eu expulsá-lo e depois ele morrer? No frigir dos ovos não é a mesma coisa? Não, não. Uma coisa é você observar a morte natural do seu paciente. Outra coisa é você matá-lo. Não, não vou matar, só vou apressar a morte. Todo homicida apressa a morte. Se ele não matar você, um dia você vai morrer, não é? Então, mas é um tempo tão pequeno. Gente, você não mede o homicídio pela sobrevida que teria a sua vítima se você não matasse. Você mede o homicídio simplesmente pela dignidade da pessoa que está na sua frente, pelo direito à vida que ela tem e pelo direito que você não tem de matá-la. Então você tem que esperar que ela morra naturalmente, para só depois expulsar. Aí você usa essas substâncias que expulsam, o misoprostol e tudo mais, mas tem que esperar. E quando você vai falar sobre isso no hospital católico? A equipe de hospitais católicos, que nem sempre é católica, ou é católica, mas nunca ouviu falar do que vocês estão falando, fica irritada com você. Você é quem? Quem é você? Eu sou um cidadão. Eu sou um cidadão querendo defender um outro cidadão que é mais frágil do que eu. Mas ele está no corpo dessa mulher, você tem direito ao corpo dela? Nem eu, nem ela tem direito ao neném que está no corpo dela. O neném é outra pessoa. Ele tem direito à vida. Mas você estudou medicina? Bem, não precisa estudar medicina para saber que uma criança não pode ser morta diretamente. Você pode aceitar uma morte como efeito colateral, que os médicos costumam chamar, efeito colateral ou efeito secundário de um procedimento. Se a mulher tivesse com infecção renal, está grávida, você dá um antibiótico para ela. Todo antibiótico tem seus danos potenciais ao neném. Aí, como efeito colateral para essa droga, que não foi feita para matar a criança, mas foi para curar a infecção do rim, se o neném sofresse algum dano, aí seria um dano indireto.
o dano do neném não seria fim nem meio para salvar a mãe. Seria um efeito. É diferente, bem diferente. Mas o que você está querendo fazer aí é um aborto direto. Aborto direto, aborto diretamente provocado, diz o nosso Santo Padre João Paulo II na sua benemérita encíclica Evangelium Vitae, é sempre um ato gravemente desordenado, enquanto morte deliberada de um ser humano inocente. Ele não pôs nenhuma restrição, nenhuma exceçãozinha. Nem sequer lhe disse. Depende da consciência dos pais. Siga a sua consciência. Aliás, ele escreveu uma encíclica, a Veritatis Splendor, não sei se vocês já tiveram aula sobre ela, mas se não tiveram, confessem-se esse pecado, porque é impossível, como se diz, incabível, né? Que católicos militantes não conheçam essa encíclica, é a Carta Magna da Moral Católica, em 93, só para rebater essa ideia da moral subjetivista. Eu faço aquilo que diz a minha consciência. Se minha consciência me diz que eu tenho que abortar, eu vou abortar. Se minha consciência me diz que eu acho que eu devo mentir, eu digo uma mentira. Se minha consciência me diz que eu tenho que usar pílula, eu vou usar. A consciência não é uma norma autônoma de moralidade, diz o Papa, mas ela é um juiz que aplica ao caso concreto a lei eterna e natural. O juiz não cria a lei, não deveria criar. Hoje temos o ativismo judicial, né? O juiz deve aplicar a lei ao caso concreto, assim é a nossa consciência. E para aplicá-la tem que ser bem informada. Quando o leigo pergunta a um padre, padre, eu posso me esterilizar? O padre não pode dar uma resposta evasiva, siga a sua consciência. A consciência dele está duvidosa, então ele está fazendo pergunta para mim. Eu tenho que dizer para ele, esterilização direta? É porque eu não posso mais ter filho. Então você quer se tornar estéril como meio para adquirir uma coisa boa? Não, direta não, nunca. Se o seu caso fosse um câncer de próstata e você tivesse que remover a próstata e ficasse estéril em virtude da cirurgia, esterilização é indireta. Mas diretamente, vasectomia nunca, jamais. Laqueadura nem pensar numa coisa dessa. Ah, é. Agora eu entendi. Obrigado, padre. É assim que você tem que fazer. Entendeu, gente? Estou tentando jogar a luz para vocês. Porque todos nós aqui, até a prova em contrário, estamos à procura dela, né? Somos filhos dela, não somos da noite nem das trevas, certo? E vocês vão ter que responder com determinação aquilo que perguntarem a vocês, sem gaguejar, né? Porque o inimigo, ele se aproveita das nossas debilidades na hora que a gente não sabe defender a verdade. Dar as razões da nossa esperança, como dizia São Pedro, não é? Aqueles que nos perguntam, que horas são? 28, né? Não é 28, é 20 horas e 8 minutos. Aqui, nada de grave. Mas vamos fazer... Peraí, gente. Oi. Aqui, gente, vocês não vão ficar tristes, não? Se eu... Apertem aqui para mim. Plim. Isso. Conhece esse rapaz aqui? Não, não conhecem, não. Será que ele vai reconhecer? Não, não é o Epson, não. É outro. Conhece o rapaz aqui? Deixa eu ver se conhece agora. Não, é aqui, olha. Pronto. Este aqui é um dos rapazes que mais fez mal ao nosso país durante todos os últimos anos. Quando ele era advogado, ele já pleiteou primeiro o aborto de anencéfalos, que ele chamou com o nome de ATP, Antecipação Terapêutica de Parto. Pleiteou e conseguiu como advogado, né? Depois, quando houve o julgamento sobre o artigo 5º da Lei de Biossegurança, que permitia a destruição de embriões para pesquisa e terapia com células-tronco, ele também se notabilizou pela defesa da destruição dos embriões, e conseguiu. E quando houve, finalmente, aquela defesa das uniões homossexuais reconhecidas como união estável, né? E como sinônimo perfeito de família, ele também estava lá como advogado. Depois, uma presidenta
chamada Dilma, toda sorridenta, resolveu toda contenta, resolveu escolher esse ex-advogado para se tornar um ministro do Supremo, né? Imagine que a sopa no mel, era tudo o que ele queria. E lá, como ministro do Supremo, ele não deixou de ser advogado. Continuou lá advogando, e advoga até hoje, a causa abortista. Então, em novembro de 2016, como vocês estão vendo aqui, a primeira turma do STF julgava um habeas corpus impetrado contra a prisão preventiva de uma quadrilha que praticava abortos em uma clínica em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Naquela época, o ministro Luiz Roberto Barroso, aproveitando-se da ocasião, fez em seu voto vista um tratado de direitos humanos. E concluiu que os réus deveriam ser soltos, não só por razões processuais, primários, bons antecedentes, endereço fixo. Não. Mas por haver dúvida fundada sobre a própria existência do crime. Segundo ele, os artigos 124 e 126 do Código Penal, que incriminam o aborto, deveriam ser interpretados conforme a Constituição. Olha que coisa linda. Conforme a Constituição, a fim de se excluir o aborto praticado nos 3 primeiros meses de gestação. Mas a Constituição não protege a vida do nascituro? Sem dúvida protege, admite Barroso. Mas protege do mesmo modo como protege a fauna, a flora ou os monumentos. Estão rindo? É verdade. Pensa que eu estou brincando? A fauna, a flora, os monumentos históricos, ou seja, de maneira objetiva, né? Como um bem a ser preservado, um objeto de direitos. Não como uma pessoa, um sujeito de direitos. Segundo o entendimento ou desentendimento desse ministro, o nascituro não goza de proteção subjetiva, da qual gozamos nós, pessoas, mas de uma proteção puramente objetiva. Por que eu não posso destruir o automóvel da deputada Cris? Porque o automóvel tem direitos? Não, mas ela tem direitos. O automóvel é um bem que pertence a ela. Por respeito a ela, que é sujeito de direitos, eu não posso destruir aquele bem. Proteção objetiva. Mas o automóvel não é pessoa. O nascituro seria mais ou menos assim. É uma expectativa de pessoa. Vai só na pessoa se nascer e respirar. Aí virou pessoa. Enquanto isso, ele está lá. Será que eu vou ser pessoa ou não vou ser? Enquanto eu não sou, o Estado pode até proteger, como protege um animal de jardim zoológico, para evitar a extinção da espécie. Mas já tem muita gente no planeta. Esse aqui não vai fazer falta, não. Depois a gente faz um outro, né? Não é uma pessoa. É um bem. É um objeto. Não é um sujeito. Isso porque isso tudo se vem daquela interpretação que todo estudantezinho, pejorativamente falando, estudantezinho no sentido pejorativo de direito, houve, de que o nascituro não tem direitos. Ele só tem expectativa de direitos, que ele não é pessoa, ele é expectativa de pessoa. E fazem isso citando o artigo 2º do nosso Código Civil, que diz na sua primeira parte: a personalidade civil da pessoa começa do seu nascimento com vida, né? Logo, se não nascer com vida, não tem direito. Não é pessoa. Se não é pessoa, não tem direitos. Mas o artigo continua. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então o nascituro tem direitos. E tem desde a concepção, e não são meras expectativas. Como é que é isso? Como a lei é contraditória, na contradição que resolve é o juiz, que é a pior pessoa para resolver, não é? Nossa Senhora. E os juízes têm resolvido contra o nascituro. E esse querido ministro aqui, né, aproveitou-se da ocasião para dizer que, mesmo esta proteção objetiva não é completa, mas varia ao longo da gestação. A proteção é maior quando a gestação está avançada.
E o feto, que assim é que eles chamam o nascituro, adquire viabilidade extrauterina. Aí a proteção é maior. Mas no início da gestação a proteção é ínfima. Tão pequena que Barroso considera um absurdo obrigar a gestante a não matar o bebê de poucas semanas, ou seja, até 12. Nesse caso, prevalece a liberdade da mulher sobre o bem que ela carrega dentro dela e que poderia interessar ao Estado, à sociedade. O bem, não a pessoa. Atenção para isso, tá? Essa interpretaçãozinha dele. A proibição do aborto no primeiro trimestre feriria o direito da mulher à sua autonomia, à sua integridade física e psíquica, olha só, né? Os seus direitos sexuais e reprodutivos e até mesmo a sua igualdade com o homem, já que o homem não pode... Como é que é essa igualdade? Eu não sei como é, não. Já que o homem não pode fazer aborto, como é que é? Expliquem para mim, que eu não entendi, não, mas ele usou esse argumento aí. Por causa da sua igualdade de direitos com o homem, a mulher deveria ter o direito também de não dar à luz, já que o homem também não dá à luz nunca. Uma coisa assim, mais ou menos, né? Não queiram que eu explique, porque eu acho que é inexplicável, mas o lamentável voto desse jovem, Luiz Barroso, foi acompanhado por essa senhora linda aqui. Conhecem a Dona Rosa? E pelo senhor Edson Fachin, defensor da bigamia, né? Vocês conhecem o rapaz? Isso, né? Foi acompanhado, a quarta turma do STF acompanhou isso. O Marco Aurélio e o Luiz Fux também voltaram pela soltura dos acusados, mas não se pronunciaram sobre o aspecto material, sobre a existência ou não do crime. Ou seja, a primeira turma do STF decidiu por maioria, 3, né, entre 5, que não há crime se o aborto é praticado até o 3º mês de gestação. Uau! Ora, mas isso aqui era uma declaração meramente incidental, no meio de um processo, né? E valia apenas para os acusados. Faltava estender essa declaração para todos os praticantes de aborto no primeiro trimestre e dar a ela um efeito vinculante. Mas esta decisão já foi uma sinalização, né? Vocês aí, abortistas, entrem com uma ação para obter esse efeito vinculante, porque ele está para sair. E o pessoal interpretou bem isso. O que foi que o pessoal fez? Com este fim, no Dia Internacional da Mulher, que é 8 de março, né, de 2017, o PSOL propôs, diante da Suprema Corte, a arguição de descumprimento do preceito fundamental 442, essa DPF que agora está em julgamento. Os argumentos são os mesmíssimos já usados pelo ministro Barroso, e o pedido refere-se exatamente aos artigos do Código Penal por ele citados, ou seja, o 124 e o 126. Pede-se que seja declarada a não recepção parcial, tá? Pela Constituição de 88, de tais artigos, para excluir do seu âmbito de incidência a interrupção da gestação induzida e voluntária realizada nas primeiras 12 semanas. Esse é o ativismo judicial em pauta. Quando eu falei que o Supremo estava legislando, um grande amigo meu, que é o Rodrigo Pedroso, me corrigiu. Não, padre, ele não está legislando. Ele está reformando a Constituição. Ele está alterando cláusula pétrea. Isso nem um legislador podia fazer. Nem um deputado poderia fazer, né? Ele está... A coisa é muito mais séria. O que o pessoal fez foi imitar o que o Barroso fizera em 2004, quando, como advogado, ajuizou uma DPF junto ao Supremo, a triste DPF 54, para obter a descriminalização do aborto de anencéfalos, com eficácia geral e efeito vinculante, né? E que está até hoje. Adivinhe quem foi sorteada como relatora da DPF 442? A mesma ministra Rosa Weber, que havia acompanhado o voto vista de Barroso no habeas corpus. Pode-se prever qual será o voto dela, tá?
E não precisa de muitas audiências públicas, né, para descobrir que ela deve votar pela procedência do pedido, certo? A frase aqui, não devemos dar satisfação a ninguém. Eu não sei se vai dar para ver, mas deveria dar. Conhecem? Agradeço muitíssimo as palavras. Ouvindo nada, né? Que o próprio William Vac chamou de provocações. Delas vivemos para como. Desculpa, mas tem que ouvir essas coisas. Peraí. Tá muito baixinho, né? O que houve? Me ajudem aqui, socorro. Cadê o nosso volume aqui? É esse aqui? Isso, padre. Botar mais. Obrigado. 51, Senhor? Vamos lá. Plim. Essa é a Carmen Lúcia. Esse é o Fux. Vamos lá. Agradeço muitíssimo as palavras que o próprio William Vac chamou de provocações. Delas vivemos para como o tempero para que a gente possa refazer o nosso alimento, que no nosso caso é o alimento da busca de compromissos específicos do judiciário, que é a de prestação da justiça. E, como ele disse, estava acertado que haveria um espaço para perguntas, portanto está aberta as perguntas, e como já se antecipou o ministro Luiz Fux, ele gostaria de fazer uso da palavra para o questionamento. Está com a palavra, ministro. Bom, primeiramente, em nome da Justiça Eleitoral, que é o anfitriã desse evento, gostaria de agradecer muitíssimo a sua participação, o brilhantismo da sua fluidez e a sua coragem de colocar questões tão intrigantes. Eu gostaria de fazer apenas uma ponderação para que você pudesse, de alguma maneira, também expor a sua visão sobre esse aspecto. Quer dizer, hoje fala-se muitíssimo da judicialização da política, fala-se muitíssimo do ativismo judicial e, na verdade, não há um esclarecimento popular sobre essa questão. A verdade é que a Constituição brasileira, ela impõe que o judiciário, uma vez provocado, ele tem que dar uma palavra final. Isso é diferente em outros países. Por exemplo, a Suprema Corte Americana, ela tem 70 processos. O Supremo tem 70 mil. Tem alguma coisa errada aí. A coisa errada é que a Suprema Corte Americana tem um instrumento através do qual ela pode declarar que não decide aquela questão, porque entende que a sociedade ainda não está preparada para aquela solução em razão de um desacordo moral. Vamos eventualmente citar recentemente essa questão do aborto, que há uma divisão social sobre isso. Entretanto, o que ocorre na prática? O que ocorre na prática é o seguinte: primeiro, a nossa obrigação constitucional de dar uma palavra sobre aquilo que o judiciário foi provocado. Em segundo lugar, há várias questões em relação às quais o judiciário não tem capacidade institucional para solucionar uma questão completamente fora do âmbito jurídico. Mas mesmo assim, nós temos que decidir. E por que nós temos que decidir? Porque a população exige uma solução. E aí há um problema político que é muito interessante. Essas questões todas deveriam realmente, como você afirmou, deveriam ser resolvidas pelo parlamento. Mas acontece uma questão muito singular. O parlamento não quer pagar o preço social de decidir sobre o aborto, sobre a união afetiva ou sobre outras questões que nos faltam capacidade institucional. Então, como eles não querem pagar o preço social e como nós não somos eleitos, nós temos talvez um grau de independência maior, porque não devemos satisfação depois da investidura a absolutamente mais ninguém. Então, digamos assim, uma colocação de um porquê
há essa judicialização da política e há esse suposto ativismo judicial, que é uma expressão equivocada, porque o judiciário só age provocado, ele não toma iniciativa. Nós vivemos essa crise, digamos assim, político-jurídica. O judiciário decide porque há omissão do parlamento. Aí que está, se o parlamento não decide, na verdade é porque a população não quer, já que o parlamento é representante da sociedade brasileira. Então, é que o povo não quer. Em relação à homofobia, tem mais de 10 projetos, só que isso eles não falam. Em relação ao aborto, quantos foram sepultados no parlamento? Mas isso eles também não falam, eles não sabem. Aí é mais fácil colocar como omissão legislativa. Omissão, exatamente. Aí que tá, e depois querem imputar, dizendo que não existe ativismo judicial, porque age provocado. Na verdade, eles dão toda a cartilha. Tranquilo. E aí os partidos políticos se valem disso, justamente como o senhor mostrou, apenas para instrumentalizar a coisa e legitimar o ativismo. É isso aí. Essa é a transcrição da fala dele, né? Depois da investidura, não devemos... como é que é? Absolutamente mais ninguém. Não devemos satisfação absolutamente a ninguém. De fato, a gente não consegue tirar esses jovens daqui, né? Até eles completarem 70 anos, quanto é, irmã? Uns 300 anos. 300 anos. Ou por morte, ou amência, ou renúncia, temos que aguentar esse pessoal aí fazendo e falando essas coisas que são repugnantes, né? Olha só. E realmente, ele confessou, ninguém votou nele. Eu não, né? Quem foi que nomeou esse rapaz aqui? Foi o Lula? Aí. Só tem gente boa, nomeado por gente boa também, imagina. Então, nós temos um grau de dependência maior. De fato, eu notei isso, porque quando a gente ia no Congresso fazer lobby, os deputados tremiam, tem razão. Porque eles dependem de nós para serem reeleitos. Os do Supremo lá ficavam zombando da gente, não tem nem aí, né? Até porque não íamos fazer nada com aquelas faixas, aqueles cartazes, com aquelas pressões. Então, a votação da DPF 54, eu notei que foi bem diferente de quando a gente ia lá encher as galerias das salas de comissões da Câmara dos Deputados. E essa é uma perguntinha boa. Se o Congresso não legisla, o Judiciário pode legislar em seu lugar? Pergunta boa, até mesmo em tese, né? A resposta a essa pergunta é... Tecnicamente não. Não. Vamos dar um exemplozinho bem... E se houver uma inconstitucionalidade por omissão? Isso está previsto na Constituição. Olha só. Este artigo aqui da Constituição fala de uma lei que deveria existir, mas não existe. Compete à lei federal estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariam o disposto no artigo 221. O que está no artigo 221? Várias coisas, entre elas o respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Deveria haver uma lei defendendo-nos contra a Rede Globo. Deveria. A Constituição diz que essa lei deveria existir. Por que não existe? Por omissão legislativa. Isso é uma verdadeira e própria omissão. Tá? Vamos lá. Como essa lei federal não existe até hoje, então a pornografia corre livre e solta na televisão. Tá? Mas... ainda que houvesse uma inconstitucionalidade por omissão própria e verdadeira, o que diz a nossa Constituição Federal para esse caso? Declarada tal inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, o que a Suprema Corte pode fazer? Será dada a ciência ao poder competente, seja o legislativo ou o executivo, para a adoção das providências necessárias, uma lei ou um decreto. Né? Em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Mas no legislativo não tem nem prazo. É o que diz a Constituição. Se o legislativo não legisla, o máximo que o judiciário pode fazer
é da ciência. Olha, legisle, por favor. Se houvesse uma verdadeira e própria omissão. Se houvesse. Mas quanto ao aborto, não há omissão. Na DPF 54, o STF não legislou apenas em lugar do Congresso, mas legislou contra o Congresso, né? Ao contrário do que disse Fux, o Parlamento, o Congresso Nacional, não se tem omitido em decidir sobre o aborto. A decisão ao longo dos anos tem sido sempre constante, uma sonora negativa ao aborto. Né? Dizer não é decidir. Só que na linguagem dele, dizer não é dizer sim. Dizer não. Eu falei, hein? Dizer não é decidir. Na linguagem dele, decidir é só dizer sim. Dizer não não é decidir. Porque ele queria que decidisse a favor, certo? Uhum. Na verdade, o que o ministro lamenta é que o Congresso não tenha decidido a favor do aborto. A falta de uma decisão favorável é que ele é chamada por ele de omissão. O Congresso passou anos sem se decidir sobre a união homoafetiva. Passou anos a decidir contra. Isso é uma decisão. Mas ele queria que fosse a favor. Essa decisão que não agrada a ele chama de omissão. E agora ele vai suprir a omissão. Não, ele vai contrariar o que foi decidido. Certo? O Judiciário descriminaliza o aborto porque há recusa do Parlamento em descriminalizá-lo. Essa deveria ser a frase dele. Né? Deveria corrigir. Em vez de falar que o Parlamento se omite, em legislar ou decidir sobre o aborto, não, o Parlamento se recusa em descriminalizar o aborto. Então, agora o Judiciário vai contrariar o Parlamento, para fazer a vontade própria e não a vontade do Parlamento. Essa é a interpretação correta. Esta é a verdade, tá? E convenhamos, é muito mais prático usar o STF para descriminalizar o aborto, uma vez que nenhum dos 11 ministros foi eleito pelo povo, nem representa os cidadãos. A frase de Fux é sintomática. Não devemos satisfação depois da investidura absolutamente mais ninguém. Por isso que o nosso querido ministro Barroso, contentíssimo por estar lá entre os 11 deuses que nos governam, ele não quer sair de lá. Ele acha que o aborto é assunto nosso, não vamos deixar para o Congresso decidir. É assunto de ponderação de direitos entre a mãe e a mulher e o feto, né? Vamos ver. Até para quem acredita que o feto é uma pessoa, questão de crença para ele, né? A gente tem que ver qual dos dois prevalece. E se ele não é pessoa, temos que ver também se ele tem alguma proteção que vai impedir o direito da mulher sobre o seu próprio corpo. É assim que ele está fazendo. Na verdade, nós estamos diante de um espetáculo circense. Se os outros 10 ministros também pensam assim, igual o Luiz Fux, então eles acham que não devem satisfação à Constituição, nem à consciência, nem aos cidadãos, nem a Deus. Estamos, portanto, diante de uma verdadeira ditadura da Suprema Corte. Nesse espetáculo circense, os 11 ministros não são palhaços. Palhaços somos nós, cidadãos. Os juízes sentam-se na arquibancada e riem de nós. Quando nos manifestamos contra o aborto, riem e dizem: não devemos satisfação a ninguém. E qual é a solução para isso? Primeiro, eu queria manifestar a minha alegria de ver os 2 projetos que a deputada Cris já protocolou, 2 entre tantos, né? Mas eu quero salientar esses que estão aqui no verso do jornalzinho, né? O PL 2893, que revoga o artigo 128 do Código Penal com as suas 2 não punições, que são meras escusas absolutórias, mas usualmente interpretadas como direito de abortar. E o mais maravilhoso de todos, que é o PL 4150, né?
que dá nova redação ao artigo 2º do Código Civil para dizer: a personalidade civil do ser humano começa desde a sua concepção. Ponto. Se a personalidade começa desde a concepção, então o nascituro é pessoa. Se ele é pessoa, ele tem direitos. E não há espaço para o aborto. Não há espaço para o aborto. Palavra de um abortista. Acreditem, esse projeto que a deputada fez vale mais do que tudo que você já fez até hoje sobre o nascituro. Não conheço nada na história da nossa legislação que seja comparável a essa iniciativa legislativa. Tudo mais que se fez, inclusive o assim chamado Estatuto do Nascituro, é só uma tentativa de mais cosmética e dizia que o nascituro tem direitos. Tá, mas se ele não é pessoa, como é que ele tem direitos? Como é que é isso? Na hora, no frigir dos ovos, quem tem o direito de errar por último, que é o Supremo, vai dizer: não, ele não é pessoa e ele não tem direitos. Foi o que aconteceu em 1983, quando chegou um processo à Suprema Corte pretendendo a anulação da venda de ascendente a descendente, porque esta venda havia sido feita sem o consentimento de um dos irmãos do donatário. Só que esse irmão que não deu o consentimento era um nascituro. E agora? Será que se pode anular a venda por falta do consentimento do nascituro? Porque o nascituro poderia ter dado o consentimento por representação. A questão chegou até o Supremo. O relator foi o ministro Francisco Rezec, que foi favorável ao nascituro. Mas ele foi vencido. Por maioria, a Suprema Corte decidiu que o nascituro não tem direitos. Olha só a ementa do acórdão que eu vou ler para vocês. Civil, nascituro, proteção de seu direito. Na verdade, proteção de expectativa, que se tornará direito se ele nascer vivo. Então, na interpretação do Supremo, o nascituro não tinha direitos. E aquilo que o Código Civil chamava de direitos era só no sentido taxativo que se podia interpretar. O que não estava escrito lá não poderia ser estendido, né? Não poderia haver uma interpretação extensiva. Então, enquanto houvesse essa redação controvertida, que já dura mais de 100 anos, desde o Código de 1916 nós temos essa redação assim, não adianta você fazer nada a favor do nascituro enquanto não disser que ele é pessoa. Ou seja, esse minúsculo projeto 4150 merece todo o nosso apoio. Quem morrer por ele é mártir. E eu vou lutar pela canonização, porque ele vale mais do que tudo que já se fez. E ninguém imagina o valor que isso tem. Então a deputada, ela teve a coragem de, não foi a primeira, mas a primeira entre, pelo menos nos últimos 50 anos, a coragem de excluir do Código Penal as duas hipóteses de não punição. E sabe ela, sei eu e sabe Deus o quanto ela sofreu de pressão para não apresentar esse projeto. E teve a coragem de apresentar um outro, mais importante ainda que o primeiro, para definir que o nascituro é pessoa. Claro que um projeto de lei, embora tenha uma tramitação mais fácil do que uma PEC, tem todos os seus inconvenientes também. Em tese, ele poderia ser até vetado, o presidente da República, que Deus não permita que isso aconteça, né? Mas a gente tem que dar todo o apoio, viu? Porque até, eu diria que um ano atrás, antes das eleições, eu nunca poderia imaginar que nós tivéssemos na Câmara ou no Senado alguém capaz de fazer uma iniciativa como essa. São 20h40. Eu acho melhor a gente ir embora. Confere? Não. Eu acho. Né? Essa aqui é a PEC do Dr. Rodrigo, né?
que pretende fazer com que o controle de constitucionalidade não fique só no Supremo, mas que ele seja dividido entre o Supremo e o Congresso. Padre, tá dando spoiler, padre. Oi? Tá dando spoiler. O que eu fiz? Tá dando spoiler. A gente tá com essa PEC lá, só que a gente ainda não conseguiu coletar as assinaturas. O que é spoiler? Tá falando que ainda vai acontecer. Tá falando... Você tá antecipando. Era uma surpresa. Era uma surpresa. Ô, desculpa. Mas a gente ajudei lá por essa. Era um trunfo, pai. Você A tinha gente um pode trunfo. fazer licença de plano parlamentar pra Era um trunfo da deputada. Mas isso é público. Os parlamentares se levando para assinar. A gente precisa das 171 assinaturas, que é a condição sine qua non para que a gente possa protocolar uma PEC. Ah, é a sim. condição de procedibilidade. Entendi, tá. Vamos parar aqui que não tem muito mais o que fazer. Isso aqui, não, deixa pra lá. Isso aqui também não interessa. Também não. Essa aqui é a Norma McCorvey, conhece? Essa moça foi a que mentiu. As advogadas que mentiram a induziram a mentir, né? Dizendo que a gravidez resultava de um estupro. Depois ela confessou que não era assim, se tornou protestante, foi batizada por um pastor, se tornou católica, foi crismada pelo como é que é o nome daquele padre pró-vida norte-americano? Não me lembro. E morreu como católica, tentando reverter o que ela fez, né? A decisão Roe versus Wade, mas não conseguiu. Morreu faz uns 2 anos, né? Mais ou menos. Então, isso aqui é outra coisa. Chega. A cultura da castidade coincide com a cultura da vida, porque o respeito pela vida não começa na concepção, mas antes, né? Antes da concepção já existem aqueles que vão gerar. E respeitar-se mutuamente significa viver a castidade. Quem vive a castidade é coerente em defender a vida. Por isso eu não tenho nenhum escrúpulo de dizer, padre, você não deve falar contra o homossexualismo, porque você vai perder o apoio dos homossexuais que são contra o aborto. Eu não tenho esse medo, porque nós temos que ser coerentes. Família e vida são indissociáveis, né? Temos que defender os dois, claro. E a luta contra o pecado não é ódio ao pecador, mas pelo contrário, que ele se converta e viva. Então, o namoro santo, como eu queria que os jovens namorassem santamente, fidelidade matrimonial, como eu queria que os marido e mulher, né, casais, fossem fiéis um ao outro. O ato sexual aberto à procriação, como eu queria que nunca houvesse um pecado horrível, né, chamado anticoncepção, que foi declarado legal nos Estados Unidos graças à militância de uma feminista, Margaret Sanger. Ela morreu sem ver o aborto legalizado, mas morreu vendo a anticoncepção declarada legal. E ela dedicou sua vida a isso. Quem pensa que a anticoncepção e o aborto são coisas muito distantes, engana-se profundamente. Uma coisa prepara a outra, né? E, se vocês quiserem aprender mais sobre o assunto, não comprem isso aqui, porque é inútil, é um CD, é melhor baixar na internet. Esse aqui vocês podem baixar, mas podem comprar também, porque está muito baratinho, né? Oi. Sobre essa Margaret, ela amava Hitler. Ela declarava que amava Hitler. Mandava carta. Margaret Sanger? Não estou duvidando. O que eu já ouvi dela foi tantas coisas que eu acho que é perfeitamente plausível, né? Eu acredito que Hitler, sem nenhuma ironia, Hitler é bem mais virtuoso em relação a ela. Não, acredito, sem nenhuma ironia, não. O que os nazistas fizeram estava muito abaixo daquilo que ela pensava em fazer. Assim, então, esse livrinho aqui, vocês poderão adquirir pelo preço de Pergunte à Dona Vendedora, nossa Senhora Maria da Piedade. Esse aqui foi o meu TCC de Direito, né?
Leitura obrigatória. Sobre o aborto que está sendo praticado no SUS com dinheiro público, não é? Esse aqui vocês já devem conhecer, é a Multinacional da Morte, né, de Jorge Scala, né? A IPPF, que tem suas filiais espalhadas por toda a parte do país, inclusive no Brasil, com o nome de BenFam. A IPPF foi fundada por Margaret Sanger, né? Esse aqui está em falta, só para vocês ficarem com inveja, porque não tem agora. Isso foi a minha dissertação de mestrado sobre a gravidez ectópica. Esperamos poder fazer uma nova edição desse aqui. Esse aqui foi a minha tese de doutorado, a alma do embrião humano, né, que é o fundamento ontológico da sua dignidade de pessoa. O Centro Dom Bosco está para fazer uma edição melhorada, né? Esse aqui é uma explicação popular do livro de São Luís Maria Guilhom de Montfort, apelidado de livro de ouro, né? É o livro de ouro ao alcance de todos. E esta aqui é a jaculatória de Dom Manuel Pestana Filho. Vamos rezar juntos? Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Acabou.